Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do que é o câncer, como que ele evolui, como ele aparece no seu corpo, como que uma célula saudável pode gerar um câncer. Meu nome é Rodrigo Fogassi, sou médico oncologista e para a gente começar, vamos explicar o que é o câncer. O nosso corpo ele é composto por células. Todo o nosso organismo possui células que viemos de uma única célula que foi o encontro do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe. Uma única célula deu origem ao corpo humano complexo, grande, com capacidade de pensar, com capacidade de executar funções mais diversas e principalmente de forma autônoma. Nossas células têm a capacidade de trabalhar sozinhas. Só que para isso acontecer, elas têm que ter um comando interno. Esse comando é dado pelo DNA. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o DNA, vamos falar como que uma célula pode dar origem a trilhões de células. Para isso acontecer, nós temos no nosso organismo as divisões celulares que a gente chama de mitoses. Para a gente ter ideia, cerca de 25 milhões de mitoses acontecem a cada segundo no nosso organismo. E, obviamente, da mesma forma como a gente está copiando um papel, como nós estamos copiando um texto, erros podem acontecer. E o corpo está preparado para esses erros? Sim. Sistematicamente, nosso corpo passa por um processo interno de check-up para saber se tudo está ocorrendo da forma que deveria. Só que nem sempre as coisas acontecem. As divisões celulares, que tem que ser uma cópia de uma célula, uma cópia da outra, acontecem da forma correta. Então podem acontecer defeitos e esses defeitos no futuro podem levar a doenças. Você já sabe do que eu estou falando. Mas por que isso não acontece? Para a gente saber, defeitos acontecem o tempo todo e a cada momento, a cada segundo, nós estamos gerando, fabricando células cancerígenas no nosso corpo. Só que o próprio corpo, com a sua sabedoria, ele mesmo consegue eliminar essas células. Então aqui vem o segundo ponto. Quando o nosso corpo não consegue eliminar essas células, algumas delas, podem se tornar células tumorais. Mas para isso acontecer, primeiramente, a gente tem que falar um pouquinho a respeito do DNA. O DNA é o material genético que carrega todas as informações que existem no nosso corpo. É como se fosse uma grande receita. Por exemplo, na primeira célula do nosso corpo, que foi a célula gerada entre o espermatozoide e o óvulo, dentro dessa célula tinham as receitas para organizar, para formar um corpo humano completo. Então, aquela única célula, que é o que a gente começa a pensar a respeito de célula-tronco, ela era capaz, na verdade, de gerar os órgãos mais complexos. Por exemplo, uma célula poderia gerar o cérebro e, ao mesmo tempo, gerar células, por exemplo, que gerariam os dentes, que gerariam células sanguíneas. Então, para a gente ver a capacidade que as células têm de se desenvolverem, de se diferenciarem, tudo isso está dentro do DNA. E para isso acontecer, essas células precisam se dividir. E toda essa divisão, todas as características das células, elas vêm com o DNA. Dentro do DNA, quando acontece um erro, é o que a gente chama de mutação. É quando uma célula, quando ela vai passar a mensagem para a célula seguinte, essa mensagem vai errada, justamente porque tem um erro no DNA. E esse erro do DNA se chama mutação. Entretanto, nem todas as mutações levam a doenças, levam a problemas. Primeiro, porque o corpo pode reconhecer aquelas mutações e eliminar essa célula. E segundo, porque às vezes pequenas mutações levam a pequenos erros que não tem nenhum problema. Inclusive, as nossas variações entre pessoas, cor de cabelo, cor de olhos, isso deriva de mutações que nós tivemos no passado. E essa está uma prova que nem todas as mutações levam a doenças, mas sim apenas a variações das características das pessoas. E aqui entra algumas questões a respeito das mutações que levam a doenças. Os principais fatores que levam a mutações podem ser causas externas, que é o que a gente lembra, que são as causas que são mais relacionadas ao aparecimento de câncer. Por exemplo, tabagismo, etilismo, exposição à radiação solar, por exemplo, exposição a produtos químicos como derivados de petróleo, gasolina, benzeno, tudo isso pode alterar a cadeia de DNA, levando a uma mutação, e essa mutação pode levar a uma doença e, dentre elas, o câncer. Mas, novamente, nós estamos preparados para tudo isso. A gente tem um sistema perfeito dentro do nosso corpo, que é o sistema imunológico. O mesmo sistema imunológico que ataca vírus, ataca bactérias, ataca fungos, que te mantém
protegido, a ponto de você participar de aglomerações e não pegar uma gripe, a ponto de você não pegar uma pneumonia, mesmo que você tenha essa possibilidade, esse mesmo sistema imunológico também reconhece essas células cancerígenas e também ataca essas células cancerígenas. Então, a gente está 24 horas por dia sob vigilância do nosso sistema imunológico. Mas também existe um problema. Às vezes o sistema imunológico pode falhar. E é geralmente quando o sistema imunológico falha que nós começamos a desenvolver algumas doenças. Essas doenças podem ser desde o ponto de vista infeccioso, como por exemplo, resfriados, pneumonias, infecções urinárias, até doenças mais sérias, como por exemplo, o câncer. Lembrando que não é somente o crescimento das células ou a proliferação desenfreada das células que é um câncer. Por exemplo, uma verruga simples, ela é um tumor também, só que é um tumor benigno. E qual que é a grande diferença entre um tumor benigno e um tumor maligno? Vamos novamente voltar para o submundo celular. As células, quando elas começam a se proliferar de forma desordenada, sem a capacidade de parar essa proliferação, e sem o corpo conseguir também conter essa proliferação, e se essas células tiverem a capacidade de gerar metástases para outros órgãos, ou seja, caminhar pela circulação sanguínea e se alojar em outros órgãos, ou se essas células tiverem a capacidade de infiltrar os tecidos próximos, isso é a definição de um câncer, de um tumor maligno. Mas se essas células não tiverem essa capacidade, ou seja, se for como a gente pode ver um cisto, que somente cresce e empurra o órgão que está próximo dele, ou uma verruga que ela não infiltra, ela simplesmente cresce ali no lugar, sem a capacidade de infiltrar o tecido ou de gerar uma metástase, esses são os tumores que a gente chama de tumores benignos, que geralmente não colocam em risco a vida do paciente. E por que o câncer ele é tão difícil de se tratar? Bom, primeiramente devido à capacidade dele se transformar. Uma vez que o câncer ele consegue se desviar do sistema imunológico e ter o tempo todo mutações, essas mutações vão transformando o tumor não mais naquele tumor inicial, mas muitas vezes depois de muito tempo, o tumor, devido às várias mutações que ele vai sofrendo no decorrer do tempo, ele se transforma em uma coisa completamente diferente. Então imagina que nós começamos um tratamento para aquela doença inicial, dali a alguns meses ele já se transformou em outra coisa, a gente precisa trocar o remédio, ele dali a pouco se transforma em outra coisa, a gente também precisa trocar o remédio. Então a gente tem que estar o tempo inteiro indo atrás do que está acontecendo, tentando entender o comportamento do tumor e por que ele consegue escapar. E lembrando, dentro do mesmo tumor podem existir diversas características diferentes de células, então às vezes um remédio que funciona para uma parte daquele mesmo tumor não funciona para outra parte daquele mesmo tumor. Então essa é uma das principais dificuldades que a gente tem em tratar um câncer. Isso aí funciona, essa explicação que eu disse, funciona desde o ponto de vista de quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. E muita gente me pergunta, a gente está próximo à cura do câncer? E a cura do câncer ela é mais complexa do que parece, porque a gente utiliza um nome que é o câncer para descrever diversas doenças. Um câncer de mama não é igual a um câncer de próstata, que não é igual a um câncer de intestino. São células completamente diferentes. Por isso que a gente usa remédios completamente diferentes. Então, quando a gente fala a cura do câncer, essa frase por si só ela está errada, porque deveríamos então falar a cura do câncer de próstata está próxima, a cura do câncer de mama está próxima, e dentre esses cânceres, a cura do câncer de mama que tem receptores de hormônio está próxima. Então, para a gente ver como esse assunto ele é mais complexo do que parece, e por isso que eu sempre digo para os meus pacientes, o seu tipo de câncer é totalmente diferente de outra pessoa, porque cada um tem um tipo diferente, e às vezes o mesmo tumor, o mesmo tipo de tumor, por exemplo, câncer de intestino de um paciente é completamente diferente do câncer de intestino de outro paciente. Mas para isso, a medicina, a ciência está evoluindo de forma muito rápida. Até aproximadamente 20 anos atrás, a gente não tinha metade dos tratamentos que nós temos hoje. E antes disso, 20 anos antes, ou seja, 40 anos atrás, a gente tinha muito menos tratamentos do que a gente tem hoje. Então, em
pouco espaço de tempo, a gente está evoluindo cientificamente de forma muito rápida. Isso traz muitas esperanças para os nossos pacientes. A gente tem conseguido levar o tempo de vida e a qualidade de vida para cada vez mais pacientes. E doenças que antigamente os pacientes acabavam falecendo em pouco tempo, hoje em dia conseguem viver muitos anos. Então isso traz uma mensagem de muito otimismo, não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão passando por isso. Então, de tudo isso, o principal: façam exames de rotina. Câncer, ele pode aparecer a qualquer momento, e a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Faça seus exames de rotina, porque quando a gente diagnostica ele de forma precoce, o principal tratamento curativo, que é a cirurgia, que você arranca o tumor completamente, isso daí independe dele ter mutações, dele ficar se transformando. A partir do momento que você consegue entrar e arrancar ele com o bisturi, você não depende mais dessas questões de mutações. E se esse vídeo te ajudou, peço a sua ajuda, compartilhe, curta esse vídeo, porque isso com certeza vai fazer essa mensagem chegar para mais pessoas que também estão precisando dessa mensagem para entender melhor como lutar contra o câncer.